Como abriu a Era de Laodiceia? 1906 começou a Era de Laodiceia. Como é que ela começou? Com um terremoto em São Francisco. Nós lemos semana passada, até a matéria no jornal, foi um terremoto de 7,8, foi no dia 18 de abril, foi na época da Páscoa. 18 de abril, e os historiadores daquela época dizem que o evangelho ganhou uma proporção muito maior por causa daquele terremoto. Porque pensa, as pessoas, a maioria delas ainda são como Israel. Israel sempre quando estava em problemas, eles se entregavam para Cristo. Se quando eles tinham problemas, então eles queriam. Então quando Deus abre a Era de Laodiceia, Ele derrama o Espírito Santo na rua Azusa, daqueles grandes homens que estavam ali, que saíram varrendo o mundo, Deus manda um terremoto, destrói a cidade de São Francisco. Mais de 20 mil pessoas morreram, foi terrível. Você lê as matérias, você fica vendo, 7,8, esse terremoto da semana passada, em Los Angeles, foi de 7,1. E as pessoas já ficaram apavoradas. As pessoas pensaram, esse é o terremoto da ressurreição, esse é o terremoto de Los Angeles que vai afundar ele. Foram 2 terremotos aquela semana, foi um de 7,1 e outro de 7,2, mais ou menos. Foram menor que os terremotos que iniciou a Era de Laodiceia. E o profeta fala no livro das Eras que Deus iria fazer as coisas numa escala maior. Então há terremotos que vão acontecer no mundo que não estão escritos na Bíblia? Sim que há, claro que há. A Era de Laodiceia é uma era de terremotos. Mas Deus, quando Ele escreve um terremoto na Bíblia, então Ele está querendo dizer muito mais que um tremor de terra ali. Tem muito mais coisas envolvidas. Por isso nós pegamos Apocalipse 8,5 e linkamos com esse terremoto de São Francisco, mostrando que aquilo foi a inauguração, a abertura da Era de Laodiceia. Ela começou assim, porque o profeta nos disse que a cidade de Laodiceia, a qual tipifica a Era de Laodiceia, essa cidade era uma cidade que, dos seus constantes terremotos que havia, chegou a um ponto que ela foi destruída pelos seus próprios terremotos. E é a única, se você ler um pouquinho sobre arqueologia, sobre as eras antigas, você vai ver que é o único lugar que não tem foto lá de coisas, assim, é simplesmente escombros, onde era a cidade de Laodiceia na Ásia Menor. Assim Deus vai terminar com essa Era de Laodiceia. Não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então veja, assim começa. Depois nós tivemos um grande terremoto também. Em 1964, que foi o terremoto da rejeição da mensagem. A mensagem são os 7 trovões, é outros 7. Veja, você tem as eras da igreja, agora você tinha um mensageiro na terra que estava predestinado para captar o que eram os 7 trovões de Deus, quando isso fosse acontecer. Então, quando os selos se abriram, então soaram 7 trovões. 7 trovões eram uma mensagem que um mensageiro iria captar estando na terra, e ele poderia dizer para nós o que era isso. O que é os 7 trovões? São as revelações contidas debaixo daqueles 7 selos. É a Bíblia aberta. É os mistérios de Deus revelados para ti. Então veja, por causa da rejeição, quando é que foi aberto, quando é que soaram os 7 trovões? Dia 17 de abril até dia 25 de abril daquela semana. Março, perdão. De 63. Quando é que aconteceu o terremoto do Alasca? O terremoto de 9,2 aconteceu quando? Em 64, março, 9 meses depois de o profeta ter pregado uma mensagem chamada Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Cristo. Eles rejeitaram a mensagem. Depois de eles terem rejeitado aquilo, Deus envia um terremoto mostrando que eles tinham rejeitado. O que o Umbrana liga com isso? Ele diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava pendurado, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. E ele entregou o Espírito. Houve um terremoto. Então aquele terremoto de Mateus 27, e esse que foi numa sexta-feira santa. Lembra? A primeira sexta-feira santa foi a sexta-feira que Jesus estava crucificado. Agora, numa sexta-feira santa do ano 64, depois da mensagem ter vindo. Então, o que acontece? Deus também enviou um terremoto para marcar que a Era de Laodiceia rejeitou a mensagem que Deus enviou para ela. Oh, Deus! Pensa nisso. Então, mas Deus tinha um povinho ali ainda. Deus tinha nós ainda na sua mente. Então ele deixou um espacinho de tempo para que nós pudéssemos entrar. Mas veja, eles rejeitaram. Aonde estão os pentecostais hoje? Voltaram para a grande mãe.
estão lá voltando, cada vez mais católicos, cada vez mais untados na grande galinha mãe. Veja, os luteranos voltaram, os metodistas voltaram, os pentecostais estão voltando. Quem é a única oposição que há? É a noiva. A única oposição. O resto, todos estão voltando para a Igreja Católica. Por quê? Porque ela é o grande concílio que aconteceu nos dias do profeta. 5 anos de concílio mundial de igreja. O nome do concílio era A Mãe se Regozija. Pensa, começou em 1960, acabou em 65. O que aconteceu em 1960? O profeta começou, Deus mostrou ao profeta, está na hora de tu entrar no livro de Apocalipse. Aí o profeta começou a abrir as eras da igreja. Em 1960 ele começou a pregar isso. 1963, o que veio? Perdão, 64, 61. O que ele pegou? Pegou Apocalipse 4, primeira parte, Apocalipse 4, segunda parte, Apocalipse 4, terceira parte. Começou a abrir o livro de Apocalipse para nós. Depois, em 62, ele começou a pregar o quê? Apocalipse 5, depois Apocalipse 5, serpente ferida. Até que ele viu, agora, isso aqui eu vou ter que esperar algo sobrenatural acontecer. E aí Deus começou dar movimentos, 6 irmãos tiveram um sonho no tabernáculo, aí ele teve uma visão, e Deus desmandou ele para o oeste, e ele foi para o oeste, e aí os anjos tomaram ele nessa nuvem. E aí ele entrou ali dentro daquela nuvem, e Deus disse para ele, volte para Tucson, porque os selos de Deus serão abertos. E aí ele voltou para Tucson, e ficou naquela semana ali, semana abençoada, onde os trovões estavam soando, as pessoas não estavam vendo. As pessoas não estavam vendo que Deus estava cumprindo Apocalipse 10, do 1 ao 7, naquele dia, naquela semana, na frente das pessoas, ele dizendo, vocês estão vendo o que está acontecendo? Porque o Mambrana estava lá em Apocalipse 6 pregando. Estava lá em Apocalipse 6.1, 6.2, 6.3, e eles não estavam vendo que o que estava se cumprindo não era aquilo ali. O que estava se cumprindo, porque ele pegava aquele versículo e levava lá para as eras. Olha aqui, ó, o cavalo branco entrando na igreja primitiva, quando eles já estavam estabelecidos pela mensagem de Paulo, e daqui a pouquinho veio os irmãos enviados de Jerusalém, e disseram, não, nós somos de Jerusalém, nós conhecemos Pedro, Tiago, João. Aí, então tá, então prega para nós aí. Aí eles começaram a pregar, não, vocês não creem que nem Pedro, que nem Paulo, que nem João. Não, vocês podem ir embora. Porque eles já tinham uma mensagem. Mas o Bruno fala, aquela geração que começou a igreja de Éfeso, com o Espírito Santo, aquela geração passou. E a próxima geração, então, já eram os filhos dos filhos, que já vinham da igreja de arrasto, e já era aquela geração mais... Por isso que Éfeso quer dizer almejado e relaxado. O diabo almejou entrar naquela igreja. E ele esperou ela relaxar. Quando ela relaxou, ele entrou. E assim tu vem vindo. Depois tu tem a era de Esmirna, quer dizer, a amarga. É uma era amarga, foi uma era de muita perseguição da grande igreja. A grande igreja ainda não tão organizada, mas pensa, em 325, quando eles fundaram, então, Constantino pegou e juntou os dogmas ali dos grandes teólogos da época e montou a Trindade, 325. O que vem depois? Pérgamo. Depois vem Tiatira. Pérgamo é inteiramente casado. Tiatira quer dizer fêmea dominante. Você tem quase 1000 anos aqui. Quase 1000 anos de era da igreja. Foi o milênio da era da igreja católica. Depois você começa uma pequena reforma. Um pequeno talinho saiu daquela grande igreja que era a igreja primitiva. A igreja primitiva, irmão, as pessoas não podiam mentir para os pastores. Pensa no que tipo de igreja que Deus quer que nós volte. Aqui, começou Lutero, veio trazendo justificação pela fé. Uma grande coisa. Veio Wesley na era seguinte, que unção que eles estavam debaixo, a unção do homem. Veja, Paulo, Irineu, Martim obraram na unção do leão. Columba obrou na unção do boi. Lutero, Wesley e os pentecostais obraram na unção do homem, mas Deus tinha prometido uma águia, e a águia é aquele que vê as coisas que passaram, vê as coisas que são e vê as coisas que hão de ser, porque a águia tem uma visão. O índio Cherokee nos Estados Unidos dizia que a águia, quanto mais alta ela sobe, mais ela vê. Quanto mais alta ela sobe, mais ela vê. E assim o Filho de Deus era. Quanto mais, tu não vai chegar ao ponto que, não, agora eu vi tudo. Não, quanto mais alto tu subir, mais humilde tu vai ser. Deus vai te cobrar cada vez mais isso, humildade, simplicidade. Deus vai te cobrar isso, mas Ele vai te elevar. Ele disse que vai te elevar às alturas celestiais. E eu creio nisso. Oh, glória!